Amém, pessoal. Então, boa noite a todos aí, né, que estão presentes aí nesta live. Para mim é uma alegria muito grande, né, estar aqui podendo falar com vocês, podendo estar compartilhando esta palavra nesta área, né, de finanças. Para quem não me conhece ainda, né, meu nome é Rodrigo Martins de Campos. Sou aqui de Maringá, né? Estou em Maringá agora. Sou membro da Igreja Metodista Central, né? Aqui da Igreja Central. Meu pastor, o pastor Eduardo Villanova, a bênção de Deus, me abençoou para estar aqui, orou comigo, né? Então é uma alegria. Eu trabalho também, bom, antes de eu falar do meu trabalho, eu vou falar, né, da minha família, né? Sou esposo da Renata Campos, também minha esposa, né, que também está no ar e acompanhando, lá se não tivesse, né? Mas também está acompanhando. Tenho 2 filhos, o João Vitor Martins de Campos e a Ana Sara, também Martins de Campos. Somos coordenadores do Júlio para Jesus também, né? O pessoal do Júlio para Jesus aí, daqui a pouco começa a entrar. Nós somos coordenadores da área do louvor, né? Eu sou da área do louvor, minha esposa Renata é da área de cursos, né? E a gente tem trabalhado aí, né, nas igrejas, principalmente na nossa igreja, a respeito de finanças, né? Eu sou formado em administração de empresas, né? Tenho uma empresa agora, a R4 Consultoria, fazer uma propaganda aqui, ó, tá? Quem quiser aí, tá meio escuro, mas tá ali, ó. Olha lá, ficou melhor, né? Essa é a R4. Então, é uma empresa que a gente dá assessoria na parte administrativa e financeira, e principalmente na parte administrativa e financeira de igrejas, né? A gente tem ajudado as igrejas da região e tem sido uma bênção. Bastante pessoas que estão participando dessa live aí participou comigo, talvez não tenham me visto ainda assim pessoalmente, né? Mas trabalhou comigo nas igrejas aí, nós colocando em ordem as coisas na igreja, no que diz respeito aos controles financeiros e administrativos também, né? E também eu sou treinador do Ministério Crow Finanças, tá? O Ministério Crow Finanças, a maioria aí eu creio que das igrejas conhecem, é um ministério interdenominacional, que tem, que faz cursos, né, ensina sobre finanças bíblicas e também ensina as igrejas, forma líderes nas igrejas para dar o curso de finanças. Cursos variados, né, desde criança de 5 anos até, né, casais, passando pelos jovens, passando pelos juvenis, todos têm seus cursos pré-definidos. E nós somos treinadores regionais do CRAW, né? O CRAW, ele ministra as finanças pessoais, finanças familiares e também de empresas, né? As finanças empresariais também. Porém, o nosso foco, né, no ensino de finanças é um pouco diferenciado daquilo que é ensinado aí, né, no mundo, entre vários consultores, né, que graças a Deus existem esses consultores para nos ajudar, mas nós ministramos finanças à maneira de Deus, né, aquilo que a Bíblia fala a respeito de finanças, né, e é muito importante isso, e a Bíblia fala muito a respeito disso, sobre finanças, né. E eu fui convidado pelo pastor Snar, quero dar o meu, né, cumprimentar aqui o pastor Snar, agradecer ele pelo privilégio, pela oportunidade de estar, né, ministrando, estar falando a respeito de finanças, né, nesta série, né, criada aí pela igreja, que é falando sobre, né. Então, nessa semana nós vamos estar falando sobre finanças. Vamos estar falando um pouco de finanças, né, de maneira global, de maneira do dia a dia, mas também nós vamos estar focando e trazendo sempre essa questão de finanças para a questão bíblica, né? Aquilo que a Bíblia diz a respeito de finanças, aquilo que, né, a palavra do Senhor ela ensina. E amados, ensina muito, né? Ensina muito. Desculpa, estar tremendo aqui, tentar não tremer a mesa.
ensina muito, queridos. Para os irmãos terem uma ideia, nós temos aprendido isso através do Crowell, através do livro O Seu Dinheiro. Foi feita uma pesquisa a respeito sobre o quanto a Bíblia fala sobre dinheiro e posses, né? E enquanto na Bíblia tem aí mais ou menos uns 500 versículos que falam sobre oração e outros 500 que falam sobre fé, né? Sobre finanças, sobre dinheiro e posses, existem mais de 2.350 passagens bíblicas que tratam sobre finanças, trata sobre dinheiro. Das parábolas que Jesus diz, em torno de 33 parábolas, 17 delas ele usou o dinheiro, tanto para falar especificamente sobre finanças, como para ensinar princípios bíblicos e do reino de Deus, né, através de finanças. Então a Bíblia é um guia, é um manual prático de como lidar com o dinheiro. E por que Deus falou tanto a respeito de dinheiro assim, querido? Porque dinheiro é importante. É algo que realmente trata o coração, é algo que realmente pega, né, a vida das pessoas e revela tudo o que está no coração das pessoas. Eu sempre tenho dito, se você quer saber se uma pessoa tem intimidade realmente com Deus e tem compromisso com Deus, comece a verificar o quanto ela como ela trata as finanças na vida dela. A gente vai perceber que realmente o quanto a pessoa ela tem compromisso com Deus. Deus falou muito sobre finanças, porque é importante, é muito importante. Me lembro aqui de uma passagem bíblica, né, no livro de Atos, no capítulo 7, se eu não me engano, capítulo 7 mesmo. Paulo e Silas, existe ali uma passagem de Paulo e Silas estava numa prisão, todos sabem disso, lembra dessa passagem? Eles cantaram louvores, né, o lugar estremeceu, as cadeias se quebraram, né, e eles foram libertos, o carcereiro e toda a sua família se converteu. Mas é interessante nós entendermos como que Paulo e Silas foram parar na prisão, né? Olha que legal isso, né? Como que eles foram parar na prisão? Eles estavam pregando ali na cidade e passaram vários dias pregando na cidade. Não aconteceu nada com eles, nada. Eles pregavam tranquilo. E a seita dos cristãos, como era chamado naquela época pelos judeus, né, não era bem vista. Mas eles conseguiam pregar até na sinagoga. Mas olha que interessante. A partir do momento que existia uma menina, a Bíblia fala que existe uma menina que tinha um espírito de adivinhação. E os donos dessa menina, eles ganhavam muito dinheiro, né, usando esse dom da adivinhação da menina. E Paulo, né, essa menina sempre procurava Paulo e falava, olha ali aqueles que pregam a palavra de Deus, os homens, né, do Deus vivo, enfim, falavam várias coisas. Paulo, né, se encheu daquilo, viu que a menina estava, né, ali possessa, ele foi lá e expulsou o demônio da menina. Olha que coisa. Algo totalmente espiritual. Porém, quando ele fez isso, os donos da menina verificaram que eles ficaram sem o jeito deles ganhar dinheiro, sem a fonte de lucro deles. Por Paulo fazer isso, exatamente nesse momento, houve um alvoroço na cidade e todos foram contra Paulo e Silas, levaram sobre as autoridades e levaram eles para a prisão. Ou seja, uma questão financeira, uma questão de ganho, fez com que Paulo e Silas fossem presos na prisão. Né? Por quê? Porque finanças, desde aquela época, né, era algo que realmente importava e mexia com o coração das pessoas. Podia fazer tudo, mas não fala de finanças. Né? Não mexe no meu bolso. Né? Mas é só para ilustrar para vocês o quanto isso é importante. O quanto essa questão financeira é realmente importante nós estarmos tratando. E eu louvo a Deus, né, por essa oportunidade que nos foi dada aqui para falar a respeito disso. Finanças bíblicas e as finanças das questões atuais também, ok? Pessoal, eu quero dar só algumas orientações bem rápidas aqui para você, para nós começarmos a ministração em si. Eu ainda não falei nada ainda daquilo que eu ia falar, foi só para algumas ilustrações. Mas você pode aí, né, estar escrevendo nos comentários. Se você tem alguma pergunta, se você tem alguma colocação, escreva aí nos comentários, tá? Talvez agora eu não consiga responder, mas quando acabar essa live eu vou ver todas elas e eu vou tentar responder. Se você tem aí alguma questão pessoal, né, que você quer compartilhar, quer um conselho, ou quer, né, simplesmente, né, orar junto,
fala comigo no particular, tá? Me chama aí no privado, que depois a gente conversa e a gente vai tentar trazendo isso para vocês, tá? Então, vocês me desculpem aí qualquer coisa, é a primeira vez que eu faço uma live, né? É a primeira vez, né? E eu creio que em nome de Jesus tudo ocorra com tranquilidade, tá? Estejam aí, né, atentos e orando por mim, né, que tudo vai dar certo. Amém? Amém, queridos. Primeira coisa que eu queria abordar com vocês aqui, amados, é esse momento que nós estamos passando, né, de maneira local, como cidade, como estado, como país e também no mundo todo, né? Estamos passando por uma crise, né, uma pandemia, né, violenta, em que está assustando muito as pessoas, que é essa pandemia, né, do Covid-16. Então, assim, Covid-19, né, tá até errando o número da pandemia aí, de tão problema que é isso e como isso tem afetado o coração das pessoas. Querida, enquanto nós estamos passando por essa pandemia, em que houve agora esse momento de todos estarmos aí nas suas casas, né? Fique em casa, recluso. Está se gestando, queridos, né? Vocês têm visto isso, mas é importante a gente falar também. Está sendo gestado aí uma crise financeira muito grande, né, no nosso país. E não só no nosso país, mas em todo o mundo. Eu, de todo o tempo, né, que eu me conheço aí, que eu entendo um pouco de finanças e economia, e tenho visto, né, os anúncios aí, eu nunca vi algo assim. Algo que realmente, querido, está assustando muitas pessoas. Governos estão sendo abalados, né? As melhores previsões são catastróficas. Na verdade, não há previsão nenhuma. Hoje está se trabalhando com aquilo que acontece no dia. Essa crise, querido, é uma crise que vai ser assim, o que estão aí falando os economistas, vai ser algo que vai perdurar por um bom tempo, né? E vai afetar todos, já está afetando todo mundo. Eu lembro, alguns anos atrás, houve uma crise muito grande também, lá nos Estados Unidos, né, que houve uma quebra lá geral, quebra de banco, né, em que houve um tsunami na economia mundial e afetou, nesse período, realmente, muitas pessoas até se mataram, queridos, né? Empresários tiraram as suas vidas, né? Houve muito desemprego. Aqui o Brasil não afetou muito, afetou mais lá para os Estados Unidos, a Europa, mas também afetou de certa forma aqui, mas só que essa, querido, né, é algo que vai realmente afetar. Eu estou falando tudo isso para vocês, amados, para que a gente possa entender, né, o contexto que nós estamos agora. E que a gente possa, né, eu sei que muitas vezes nós estamos vendo isso nas televisões aí, nos meios de comunicação, mas é importante a gente realmente ter a noção disso, para que a gente possa realmente saber aonde nós devemos chegar e aonde nós vamos chegar. Nenhum barco ele vai para um lugar sem saber onde ele está. Ele precisa navegar para um lugar, tem um destino, mas ele precisa saber onde está a sua própria localização. E é por isso que nós estamos vendo isso aí, né? Eu estava vendo aqui algumas notícias para os irmãos terem uma ideia, né? A Ibovespa teve uma queda de mais de 3,29%, né, de baixa nesses últimos anos, nesses últimos dias agora. As empresas estão assim, né, desesperadas. Nunca houve isso desde março de 2019. Logo agora começou isso, né? Esses dados aqui, ó, coronavírus afeta o dólar e as projeções para a taxa Selic, né, a taxa básica de juros, que pressiona, né, a inflação. A moeda americana chegou a 5,50 no início da semana, querido. O maior patamar de todos os tempos foi o valor do dólar agora. Isso afeta profundamente as economias mundiais, né, macroeconômicas, que afeta a economia do dia a dia nossa também, né? Os irmãos têm umas ideias, até o pãozinho que a gente compra, esse pãozinho ele é importado. O trigo ele é importado. E ele é baseado em dólar. Se o dólar sobe, o trigo vai subir também. O dólar sobe porque desvaloriza a moeda, a nossa moeda interna, o real. Então é realmente assim, tremendo. Olha uma outra notícia aqui, né? Tiago Salomão, analista da Rico Investimento, diz que é difícil projetar como um surto pode afetar a economia daqui para frente, e em especial a longo prazo. Diz assim, não existe uma regra para como o mercado reagirá às epidemias
E o motivo é simples. Existem outras diversas variáveis que afetarão. Ele escreveu no relatório dele. Amados, os economistas estão aqui sem saber o que dizer para a sociedade. A situação realmente é uma situação grave e difícil, né, que está acontecendo. Empresas aí, amados, têm fechado. Né? Aqui em Maringá, a gente tem visto aí, né, ouvido rumores aí de bastante desemprego. Né? Talvez você que esteja assistindo aí esteja também enfrentando essa questão do desemprego nesse período, ou talvez está de férias, vai voltar, não sabe o que vai acontecer. Né? Então, amado, reparta aí, né? Compartilha essa live aí com um empresário, com uma pessoa que está precisando, né? Com o seu amigo, né? A pessoa que está precisando de saber como está a situação e aquilo que Deus tem, né, para as nossas vidas nesse tempo. Né? Então, vai compartilhando isso aí também. Né? Então, amados, eu queria só dar esse panorama, né, da questão econômica. Né? Vai ser muito difícil, amados. Muito difícil mesmo. Temos conversado aí, né, ouvido bastante especialistas e realmente as perspectivas são realmente difíceis. Né? Os alicerces, né, econômicos da matriz econômica mundial estão totalmente abalados, queridos. Totalmente abalados. E isso afeta todas as nossas vidas aqui. É uma crise que está sendo gestada, que ela ainda não chegou da sua forma tão intensa, mas vai chegar. E é por isso que é importante nós termos essas lives. É importante nós falarmos a respeito disso. Temos espaço para nós falarmos a respeito, né, de finanças, a respeito da economia. Porque, amados, a igreja, né, sendo você cristão ou não cristão, e sendo você cristão também, a sua igreja, você, nós, estamos envolvidos em tudo isso. E vamos passar por isso também. A Bíblia fala que a chuva ela cai no telhado do justo e do injusto. Cai no telhado de todos. Né? Então nós vamos passar por isso também, já estamos passando. Como que está a sua vida? Como que está a sua casa? Como que está a sua igreja? Como estão as finanças da tua igreja? Já parou para pensar? Né? E quando nós vemos, né, esse quadro terrível, muitas vezes nos desesperamos, pensamos que não vai ter como passar e não temos aonde pegar, né? Não temos aonde, né? E as pessoas aí também não têm. E é interessante, queridos, que as crises, elas vêm periodicamente, desde os começos dos tempos. Sempre houve crises, e principalmente crises financeiras, né? Um exemplo de uma crise assim financeira de muito tempo, financeira, né, econômica, foi uma crise que aconteceu, queridos, há mais ou menos 3.600 anos atrás. Olha só, 3.600 anos atrás. Né? Foi uma crise que aconteceu na maior potência militar, econômica e regional da época, né? Desses séculos de 3.000. Opa, caiu. Voltou agora? Caiu aqui para mim. Voltou para vocês? É a internet, pessoal. Vocês me desculpem, mas a internet aqui não é muito boa, não. Né? Mas vamos tentar continuar aí. Ok? Ok, então vamos lá então. Deixa eu só apertar aqui. Isso. Ok. Então, pessoal, há 3.600 anos atrás houve uma crise também. Né? Eu creio que tão grave como essa que está acontecendo agora. Uma crise que está relatada no livro de Gênesis, no capítulo 41 ao capítulo 41, no versículos 46 e até o versículo 57. Eu queria ler com você rapidinho, né, esse capítulo aí, tá? Diz assim: E José era da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. E nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. E ele juntou todo o alimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou e manteve em cidades, pondo nas mesmas mantimentos do campo que estava ao redor de cada cidade. E então acabaram-se 7 anos de fartura que havia na terra do Egito, e começaram a vir, olha só, começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E em toda a terra do Egito havia fome. Clamou o povo a Faraó por pão.
Faraó disse assim, olha o que Faraó disse. Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo o que havia mantimento, e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Por que eu trouxe esse versículo aqui, essa passagem bíblica, esse acontecimento há mais de 3.600 anos? Porque, amados, as crises vêm. Elas são inevitáveis. Periodicamente elas vêm. Né? Qual que diferencia, né, uma crise da outra? É a maneira que nós passamos por ela. José aqui, ele fez algo que foi predito, né? Deus disse para ele que ia acontecer aquela crise, mas ele foi lá e o que ele fez? Ele juntou nos celeiros, ele economizou. E está aqui, querido, né? A primeira regra de ouro que eu queria passar para você, que é a economia. Economia. José conseguiu passar por toda aquela crise porque ele economizou em 7 anos. 7 anos depois, né, ele conseguiu passar pela crise porque ele havia economia. E olha o que diz a palavra de Deus a respeito de economia. Provérbios 21, 20. O homem de bom senso economiza e tem bastante comida e dinheiro em sua casa. O tolo gasta todo o seu dinheiro assim que o receber. Nós somos encorajados a economizar para nos preparar diante de necessidades futuras. José é um exemplo de quem economizou. Querido, então a primeira regra de ouro para que nós possamos passar por uma crise é a economia. Como que está a sua economia? Um dos pilares que nós temos aprendido no curso do Crow e que o Crow ensina é a respeito de economia. Como economizar? O que a Bíblia diz a respeito de economia? Quanto nós devemos economizar? Porque, querido, diante dessa crise, se todos tivéssemos uma economia, passaríamos. Mas a verdade é, querido, que o brasileiro, praticamente dito, né, ele próprio, não tem a cultura da economia. Nós não temos essa cultura da economia. É diferente de países como os Estados Unidos e na Europa, que são países ricos, mas são países que têm a cultura da economia. Né? E a Bíblia fala, né, que o homem de bom senso economiza. Nós devemos economizar. Como que está a sua economia? Você tem alguma economia para passar durante essa crise? Como que está a questão do seu trabalho? Você perdeu o emprego. Tem economia para passar alguns tempos? Né? Nós devemos fazer essas perguntas. As empresas hoje. Quero falar aqui com os empresários. Né? Os empresários que estão assistindo aqui. Você fez alguma economia? Você tem um fluxo de caixa? Você tem, né, alguma economia para momentos difíceis? Existe estoque na sua empresa? Né? Existe crédito? Amados, nós devemos estar aprendendo esse tipo de coisa. Né? Aprender a questão da economia. E a economia, ela passa por um controle rígido, né, de toda a nossa vida financeira. As empresas precisam aprender a fazer uma gestão de caixa que realmente faça com que ela passe por momentos bons e maus. José fez uma gestão de caixa durante 7 anos no Egito, alertado por uma crise. E ele passou por isso. Né? Nós devemos fazer uma gestão também na nossa casa, né, no nosso dia a dia, para que nós possamos passar, né, durante essa crise. Durante uma crise essa que tá sendo gestada aí. Né? Porque os problemas vêm e a crise vem para todos, queridos. Então, a primeira coisa que nós devemos aprender, fazer economia, fazer uma gestão, né, dos recursos que Deus tem colocado nas nossas mãos. As estruturas, queridos, estão sendo abaladas, foram abaladas. Hoje mesmo eu estava conversando com o pastor Eduardo, né, e ele disse, ele vive repetindo isso, que as estruturas estão sendo abaladas. Hoje não há realmente, não podemos agora prever nem o amanhã. Os economistas, aqueles que se dizem especialistas, que conhecem mercado, não predizem nada, porque não sabem o que vai acontecer. Né? Mas aquele que tem economia poderia ter passado. Mas, o que acontece? Se nós não temos economia, se ainda não, né, conseguimos ter essa prática, o que nós podemos aprender na questão de economia, né, existe chance ainda. Existem outros meios que a gente pode estar falando, que a gente pode estar compartilhando, né, com vocês isso. Recursos, queridos. Precisamos de recursos para passar essa pandemia, passar essas questões aí. Né? O que nós devemos fazer? É a segunda regra de ouro que eu queria compartilhar com vocês.
né? É a escolha em quem vamos buscar os recursos. Aonde estão os recursos? Para que nós possamos passar por esse momento. Em quem nós vamos buscar? Né? Aonde nós vamos buscar? A primeira coisa que nós devemos buscar, querido, os recursos, é os recursos em Deus. Mas, Rodrigo, você tá doido, né? Eu tô com meu fluxo de caixa caiu, né? Eu não tenho mais capital de giro, né? O meu dinheiro dura para essa semana. Como é que eu faço? Como é que essa questão que Deus vai fazer? Como que Deus pode? Querido, só lembrando você que essa passagem que nós lemos agora, né, de José, tudo começou porque Deus alertou a José que haveria uma crise. A crise econômica que abalaria o mundo naquela época. Deus alertou. Por quê? Porque Deus está no controle, né? Então, se Deus alertou, Ele também pode, durante essa crise, né, nos abençoar e fazer com que nós possamos sair dela de uma maneira menos traumática possível. Um dos princípios que nós devemos aprender, querido, né, no uso do dinheiro, que nós sempre, é um dos alicerces que Deus tem colocado no CRAL, que a gente tem ensinado isso a todas as pessoas, nos seminários, nos treinamentos, nos cursos, né, que nós temos ministrado nas igrejas e para outras pessoas também, é que existe duas pessoas envolvidas na administração do dinheiro. Deus e nós mesmos. Deus e os homens. Agora, querido, é a hora de nós olharmos para aquele que realmente pode prover todas as coisas. Porque existem coisas, queridos, durante essa crise que nós estamos vivendo agora, que só Deus pode fazer. Só Deus pode fazer. Não existe outra forma. E Deus, Ele tem a parte dele na administração do dinheiro. E eu queria compartilhar com você bem rapidinho. Qual que é a parte de Deus nessa questão de dinheiro e nessa crise que nós estamos vivendo agora? Qual que é a parte? Às vezes é você aí que talvez não seja crente, ou seja, né, acha que nós estamos falando aqui alguma coisa muito espiritual, né? Mas eu quero dizer para você, querido, que nesse momento, todas as nossas atitudes diante de Deus é espiritual. Devemos chegar a Ele. E por que nós devemos chegar a Ele? Porque Ele garante. Olha o que diz a palavra do Senhor. Primeira coisa da parte de Deus é que Deus é dono de tudo. Querido, Deus é dono de tudo. Olha o que diz a palavra do Senhor. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém. Salmo 24:1. Ele é dono da prata e do ouro. Minha prata e meu ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu 2:8. Então qual que é a parte de Deus dessa questão? A parte de Deus aí que Ele é dono de tudo. Ele é dono de tudo. Todos os recursos. Tudo que existe na terra. Todos os animais. Todo o dinheiro. Todos os recursos estão na palma poderosa de Deus. Ele é dono de tudo. E para que eu e você nós consigamos passar por essa crise, devemos primeiro aprender esse princípio. Você é empresário, né? Atente para isso. Você é funcionário, profissional liberal, autônomo, aprenda essa regra de ouro, que Deus é dono de tudo. Essa crise veio para mostrar para mim e para você, né, que nós não temos controle de nada. Que as economias não estão na mão de ninguém. Né? Não estão na mão de ninguém, estão na mão de Deus. Então Deus é dono de tudo. Segunda coisa, querido, que eu queria colocar para você, que você quiser anotar, pode anotar aí. Segunda coisa muito importante, nessa questão em que Deus é dono de tudo. Que Deus está, que é a parte dele ser dono de tudo. É que Ele está no controle. Querido, Deus está no controle de todas as coisas. Nada foge diante das mãos dele. Olha o que diz o Salmo 135:6, diz assim: tudo quanto aprove ao Senhor, Ele o fez nos céus e na terra. Tudo. Ele está no controle de todas as coisas. Olha o que diz a palavra. Todos os moradores da terra são por Ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, Ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Perguntar para Deus: que fazes? Por que o Senhor está fazendo isso? Esse versículo deixa bem claro, querido, que Deus está no controle de tudo. Deus está no controle dessa situação que você está vivendo. Talvez você perdeu o emprego agora. Talvez você está com medo de voltar no seu trabalho, né? E quando você voltar, ser demitido. Você é empresário que agora está começando as suas atividades, deve estar pensando: como que eu vou pagar, né, os meus funcionários, como vou pagar o aluguel,
os impostos, porque você não produziu. Aquele que vende, né, que vive de venda, vende hoje, né, para comprar o amanhã. Né? Então vai perguntar o que eu vou fazer. Quero dizer para você que a maior regra mundial para lidar com uma crise é entender que Deus está no controle de todas as coisas. E que Deus tem um papel durante a crise e fora da crise, porque os princípios dele não mudam, querido. Não mudam. Outra coisa que eu quero falar para você, que é a parte de Deus, querido. A parte de Deus é ele ser dono de tudo. A parte de Deus é ele ter controle de tudo. A terceira parte de Deus nessa questão dessa crise que estamos e vamos viver é que Deus supre todas as nossas necessidades. Olha o que diz a palavra do Senhor. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E todas essas coisas, comida, vestuário, trabalho, pagar o aluguel, né, pagar os funcionários, vos serão acrescentadas. É loucura, Rodrigo. Você está doido? Como que vai ser isso? Amado, não existe aonde, não tem aonde as pessoas, os profissionais se apegarem. Somente em Deus. Né? Somente em Deus. E olha, diz lá, né? Deus é tão previsível na sua fidelidade, pois supre as nossas necessidades, mas é imprevisível na maneira de nos prover. A maneira de nos prover, Deus vai prover, querido. Você espere. Entenda primeiramente que as crises acontecem, que nós estamos inseridas nela. E entenda também que Deus tem a parte dele na lida do dinheiro. E a parte dele é ser dono, suprir as necessidades e estar no controle de tudo. Mas aí que ele vai em a parte prática. Como eu disse para vocês, duas partes envolvidas na administração do dinheiro, na administração de crises, na administração de todas as coisas, até da nossa empresa. Tem a nossa parte também. Não podemos também pensar, né, que simplesmente por Deus suprir as necessidades, por Ele estar no controle, por Ele ser dono de tudo, nós vamos cruzar os nossos braços e esperar que tudo caia do céu. Querido, as coisas de Deus não é assim. E muitas vezes as pessoas têm errado, né, e se frustrado na busca do Senhor porque não entendem o seu papel na administração do dinheiro e das posses, na administração da crise que está sobre você. Não é você ficar de braço cruzado. Né? Qual que é a parte nossa? Que é bíblico, que a Bíblia fala. Né? A nossa parte está em 1 Coríntios 4:2, que diz assim: ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Querido, Deus está no controle de tudo. Mas por Ele estar no controle de tudo, Ele exige que você seja fiel. Fidelidade com Deus, querido. Fidelidade com Deus. E quando a gente pensa em fidelidade com Deus, a primeira coisa que vem, né, é o quê? É dinheiro, né? É você, é o dar, o contribuir. Faz parte, a gente vai falar a respeito disso. Mas fidelidade com Deus é com os princípios financeiros de Deus. Princípios da palavra de Deus. É a hora de nós voltarmos, queridos. É a hora de nós voltarmos. Muitas vezes nós queremos resolver as coisas do nosso jeito, achar que nós temos controle de tudo. Olha aí os empresários, olha aí o comércio. Eu lembro que aqui em Maringá, o prefeito da nossa cidade, ele decretou, né, fez o decreto dele de fechar o comércio na sexta-feira, na quarta-feira, para fechar na sexta. Olha que coisa! Com praticamente um dia só, né? Porque só teve a quinta-feira o pessoal trabalhar. Isso mostra que nós não temos controle de nada. Você não tem controle do seu comércio. Você não tem controle da sua indústria. Você não tem controle da sua vida. Não tem controle das coisas. Está na mão de Deus. O convite que eu faço para você, querido, é que durante essa crise, você convide Deus para estar com você junto dela. Junto dela. José fez isso. Eu convido você a fazer por isso também. Então não é loucura o que eu estou dizendo. Né? Então, quando nós pegamos a questão de ser fiel, né, nós devemos estar pensando, poxa, mas o que é ser fiel, né, diante de Deus? O que é ser fiel diante de Deus? É lidar com as coisas de Deus, as coisas do dia a dia, da maneira dele. Da maneira que ele quer. Da maneira que ele faz. Né? Então, você precisa, né, estar atento a essas coisas. E atento também, querido, né, as coisas que estão acontecendo agora aí. Olha, várias coisas estão acontecendo. Ajudas do governo, né, para as empresas. Se você não sabe ainda,
Mas procure saber aí, existem créditos hoje, principalmente nos bancos estatais, né, os bancos públicos, né, com juros lá embaixo, que você pode ajudar o seu fluxo de caixa. Cuidado com o endividamento, querido. Cuidado com o endividamento. Por isso que é importante você ter a gestão da sua empresa na sua mão. Agora é o momento, querido, em que uma luz ligada é cara. Agora é o momento, querido, que aquele cafezinho no final da tarde, ele faz a diferença. Né? Eu sempre falo, sempre tenho dito isso, né? E a gente sempre tem visto as pessoas dizerem isso, eu acho que é muito importante. Né? Procure não demitir, querido. Procure não demitir. É você que é empresário. Procure não demitir. Né? Tente conservar ali o seu funcionário. Faça com que ele seja mais dinâmico e produtivo na função que ele está exercendo agora. Dê novas funções, delegue mais coisas a ele. Faça com que a atividade que ele está fazendo seja realmente uma atividade que possa render mais, né? Possa dar mais efetividade nas empresas. Você, funcionário, mais do que nunca, vamos parar de reclamar. Vamos parar de reclamar. A nossa parte é ser fiel, primeiramente a Deus, porque Ele é dono de tudo. Mas ser fiel também no trabalho que a gente está. Trabalhe com dedicação. Trabalhe com dedicação. Né? O governo está aí, querido, tem dado um crédito aí, todos sabem, né? Um auxílio durante essa pandemia aí de R$600. Né? Não é muita coisa, mas você consegue fazer uma compra mínima com isso. Pagar um aluguel. Então, se você ainda não sabe, se você ainda não, né, aderiu a esta campanha do governo, né, só procurar lá, existem sites especializados nisso, do governo, cuidado também, né, não entrar nenhuma fria, mas se inscreva lá para que você possa receber essa ajuda. É o momento de você ser ajudado, é o momento, né, em que as organizações estão se movendo para que a gente possa sair dessa situação. Então, funcionário, se dedica ao seu trabalho, né? Empregador, empreendedor, continua a sua atividade. Continue investindo. Faça uma gestão de caixa mais responsável. Faça uma gestão de caixa. Procure conhecer a sua empresa. Procure ver aonde você pode economizar, otimizar, né, o seu trabalho. Faça com que o seu produto tenha algo diferente a ser fornecido. É dessa forma que nós vamos sair dessa crise, com muito trabalho, né, e fazendo a nossa parte em fidelidade a Deus. Porque, querido, nós temos entendido, nós vimos aqui que Deus é dono de tudo, não é? Então, quem que é o nosso empregador? Quem que é o nosso patrão? Não é Deus? Então, nós fazemos tudo de bom, a gente sempre quer fazer o melhor para Deus. Por que nós não fazemos na empresa também? De quem que é a empresário que você está assistindo ou vai assistir essa live? De quem que é a sua empresa? Por mais que você ache que é sua, ela não é. Ela é de Deus. Deus deu ela para você. Deus entregou ela na sua mão para que você seja fiel e administre ela com fidelidade a Ele. Porque Ele é dono de tudo, querido. Olha as economias aí mundiais. Quem pensava que era dono de alguma coisa caiu por terra. As estruturas foram abaladas. Né? Então, essa é a nossa parte. Caiu, mas se reconectou de novo, né? Amém. Reconectou de novo. Amém? Vamos lá então? Continuar? Voltou aí, pessoal? Tudo bem? Voltou, né? Amém. Ok. Vamos lá então, querido. Terceira regra de ouro, querido, para que você e eu possamos sair dessa crise. Né? Dessa crise financeira gigantesca que está aí. Amado, não quebre princípios. Não quebre princípios. Nunca deixe de contribuir e ser generoso. Nunca deixe, querido. Nunca deixe. Eu sempre digo assim, quando nós passamos uma crise financeira na nossa vida, e nós não sabemos o que fazer, a primeira coisa que nós pensamos é em Deus, né? E realmente tem que ser assim mesmo. Só que nós pensamos em Deus, aquele que realmente vai fazer com que o dinheiro venha para as nossas mãos. Só isso. Nós pensamos em Deus como uma galinha dos ovos de ouro, né? Deus vai lá e vai fazer a coisa acontecer. Ele faz. Ele é poderoso, ele faz todas essas coisas. Mas o que Deus espera de mim e de você é um relacionamento muito maior que esse, querido, do que simplesmente aquele que dá o dinheiro. Né? O relacionamento que Deus quer comigo e com você é que nós entendamos que Ele é o Senhor de todas as coisas, nós somos fiéis e nós temos que praticar os princípios dele. E um dos princípios de Deus é contribuição, é dar. A começar, né, nos dízimos e nas ofertas também. Também. Mas nesse momento de crise, é interessante em que uma das primeiras coisas em que as pessoas pensam
em deixar de fazer é a sua contribuição. É ofertar ao Senhor. Querido, Deus não precisa do seu dinheiro, mesmo na crise, sabia disso? Eu tenho conversado muito com o nosso pastor, o pastor Eduardo, e o pastor Eduardo é maravilhoso. E ele sempre fala isso, e realmente é isso, né? Quem paga o nosso salário não somos nós mesmos, o recurso não vem de nós mesmos, o recurso vem de Deus. Amado, Deus não precisa do seu dinheiro, Deus precisa da tua fidelidade. Deus precisa e espera que você seja fiel nisso também. Então continue as suas contribuições na igreja, né? Seja em qual igreja que você esteja frequentando, continue as suas contribuições. Não quebre esse princípio, para que você possa ser abençoado também, né? Por Deus, nessas questões aí. Não deixe de dar. Se você tem condições de ajudar uma pessoa que está com problemas financeiros, querido, ajude. Pergunte, né? Se você tem condições de fazer isso, ajudar, ajude. Né? Nós somos uma campanha na igreja de cestas básicas. Contribua com cestas básicas. É um princípio divino de Deus que todos aqueles que são fiéis e querem passar por essa crise de pé, essa crise financeira, deve, né, estar colocando no coração. Nunca deixe de contribuir, querido. Nunca deixe de contribuir. Existe uma passagem bíblica, amados, lá em Gênesis, capítulo 14, né, que fala sobre Abraão. Abraão, a Bíblia fala que Deus fez uma promessa para ele, chamou ele e falou assim: Abraão, venha para fora, olha as estrelas do céu, a sua descendência vai ser como essas estrelas do céu. Uma promessa aconteceu naquela noite, mas é interessante, querido, que naquele mesmo dia, né, durante a tarde, o que aconteceu ali foi que Abraão, né, ele recebeu um sacerdote de Deus chamado Melquisedeque, que está lá em Gênesis 14, 18 a 20, e a Bíblia diz que Abraão ele deu o dízimo a Melquisedeque. Ninguém pediu para Abraão dar dízimo. Nem Deus pediu, porque naquela época ainda não havia nenhum mandamento nesse sentido. Mas Abraão deu. Por quê? Porque dízimo, oferta, contribuição, doar às pessoas, queridos, é uma atitude de adoração. É diferente quando você dá para as pessoas, somente para as pessoas, como dando somente a elas, aí é uma caridade. Caridade, né? Quando você dá para as pessoas, oferta e dizima, é adoração a Deus. Abraão adorou a Deus. Então, querido, não quebre esse princípio na sua vida. Se você quer sair dessa situação, você é empresário, se você quer sair dessa situação, né, a terceira regra de ouro é você continuar sendo contribuinte, né, e ser generoso, tá? Quarta e última regra de ouro, querido. Eu estou falando aqui já há 40 minutos, né? O tempo passa. Se deixar, eu falo muito mais, tá? Tem muitos princípios, queridos, muitas coisas que nós podemos compartilhar aqui. Como eu disse para vocês, né? A gente precisa fazer escolhas na nossa vida. Qual escolha que você vai fazer durante essa crise? Qual escolha? Quem você vai querer ouvir agora? Se você ouvir a televisão, misericórdia. Se você ouvir os economistas, eles não sabem o que dizer. Ouça o que Deus tem a dizer a respeito disso. Procure, né, a orientação divina. Porque, como eu disse para você, Deus falou muito a respeito de dinheiro e tem muito a falar a esse respeito, porque realmente afeta as nossas vidas. A quarta e última regra de ouro que eu quero compartilhar com vocês aqui é que quando tudo parece perdido, decida fazer o que Deus pediu para você fazer. Você não sabe o que vai fazer agora. Você tem medo. Você não sabe o que vai fazer. O que eu vou fazer? Como que eu vou sair dessa? Né? O que eu vou fazer? Faça o que Deus mandou você fazer. Faça o que Deus mandou fazer. Mas, Rodrigo, coisas práticas do dia a dia, a respeito do meu trabalho, né? Como que eu devo administrar o meu produto, o que eu devo... Sim, Deus tem orientação nessa área também, querido. Deus tem orientação. Amados, nesse momento que nós estamos passando aqui, né, você que está ouvindo aí, é um momento de resiliência. Resiliência. Precisamos ser resilientes. Né? O que é isso? É você sair da melhor forma possível e fortalecido de uma situação difícil. De uma situação difícil. Este é o momento em que você pode ter aquela criatividade de criar um novo ramo de trabalho para você. Por que você não pode? Você pode decidir fazer outra coisa, que possa dar uma renda complementar. Faça máscaras. Faça, né, enfim, o que você tem, o que você pode oferecer, o que eu posso oferecer, o que eu posso fazer, né? Deus vai te dar a direção. É hora de resiliência.
Você que está trabalhando, querido, voltando a dizer isso, seja fiel no seu trabalho. Pare de reclamar. Pare de reclamar. Pare de reclamar do patrão. Pare de reclamar das pessoas. Pare de reclamar. Né? Pare de murmurar. Isso não vai te levar a nada. Pare de querer, muitas vezes, passar por cima das pessoas para conseguir uma promoção, conseguir alguma coisa. Pare com isso. Se você quer que Deus te abençoe, se você quer Deus junto com você no seu negócio, aprenda a ministrar, a fazer segundo a vontade de Deus. Segundo a vontade de Deus, né? E para os empresários aqui, né? Já vou retomar, mas só para mostrar para vocês aqui, uma oportunidade de leitura é esse livro aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver aí, ó. Negócios à luz da Bíblia. Você é empresário, você é autônomo, como que você vai administrar essa situação? Como você vai sair dessa situação? Né? Aqui é um manual prático que fala exatamente como você pode administrar os seus negócios à maneira de Deus. Tem como? Tem como. Mas Deus vai dar estratégias para mim? Deus vai dar estratégia para você. Aqui mostra várias estratégias, né, para você. Para você também aí que está com dificuldade financeira, que não sabe, né, como lidar com as finanças, recomendo esse livro aqui, ó. É um curso também de 4 semanas, tá, do Crow. Como chegar ao fim do mês. É um guia prático, querido, de como você economizar, administrar e sair de dívida, planejar a sua liberdade financeira. Está aqui, ó, com princípios bíblicos. O único princípio, querido, que pode dar certo nessa pandemia, nessa crise, né, a única forma de nós sairmos dela são as formas, a maneira que Deus tem para lidar com essas questões. Ok? Então existe jeito. Então, quarta e última regra de ouro que eu quero passar para você. Empresário, você funcionário, você profissional liberal, né? É você decidir fazer o que Deus pediu para você fazer, né? Talvez você pensando, agora estou perdido, sem trabalho, sem produção, contas a pagar, aluguel, meus filhos, será que meus filhos vão passar fome? Né? Querido, isso que eu estou falando aqui, talvez ninguém fale para ninguém. Não é verdade? Mas talvez você pensou isso na sua casa, durante essa crise. Né? Talvez você pensou isso. E é normal a gente pensar nisso. Coloque isso diante daquele que realmente pode te ouvir. Né? Para ilustrar essa regra de ouro, né, quero compartilhar mais uma história com vocês, para nós terminarmos aqui. Essa história, queridos, aconteceu há mais ou menos aí 3.000 anos atrás. 2.500 anos atrás. Por aí, né? Foi na época de Jeremias. Jeremias foi na época, né, da Babilônia também. Sim, é uma época, né, nessa época aí. 400, 450 anos antes de Cristo. Ou seja, 2.500 anos atrás, mais ou menos. Tá? Que é a história, querido, de uma viúva. De uma viúva. Eu queria ler esse trecho da história para você, e eu queria que você, conforme eu fosse lendo, você fosse fazendo um parâmetro na sua vida, ou na situação que nós estamos vivendo agora. Tá? Olha só que coisa. 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7. Olha o que diz aqui. Olha essa história, querido. E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, né, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E o credor, dinheiro, aquele que queria o dinheiro, né, o credor das dívidas, veio para levar os meus 2 filhos para serem servos. Olha que coisa, a vida dessa mulher. E diz assim: e Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Diz-me o que tens em sua casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestado de todos os teus vizinhos vasilhas, não poucas, vasilhas vazias, não poucas. Entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita azeite em todas aquelas vasilhas. E põe a parte a que estiver cheia. Coloca a parte. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. Né? Elas as enchia. E sucedeu que cheias que foram as vasilhas, disse ao seu filho: traz-me mais uma vasilha.
Porém ele disse, não há mais vasilha. Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e fez a saber ao homem de Deus. E disse ele, vai e vende o azeite, e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Olha que história interessante, querido. Uma história realmente verídica, que aconteceu lá na terra de Israel, nesse tempo de Eliseu. E essa história aqui mostra mais uma crise pessoal. Quando nós vemos ali José trazendo uma crise, né, de dimensão global, é o que está acontecendo, né, hoje, né, com o Egito, né, toda a civilização naquela época, o que acontece hoje também. Aqui nós vemos aqui, né, uma crise pessoal de uma família. E que talvez essa crise esteja aí na sua casa também. Talvez essa crise esteja na sua empresa, né, empresário? Você que está aí pensando em voltar, né, e você não sabe o que fazer. As contas estão vindo. E é interessante, né, nessas questões, que essa história aqui explana realmente tudo o que nós devemos fazer. E é por isso que eu queria terminar, né, esse momento aqui, trazendo essa última regra de ouro para você, né, que é você decidir fazer o que Deus pediu para fazer. Primeira coisa que eu quero considerar com você é, certas situações não há o que fazer. Querido, talvez você esteja numa situação aí na sua empresa e na sua casa em que não tem mais o que fazer. Não é verdade? Não há o que fazer. Humanamente falando, o que pode ser feito? O que pode ser feito? E talvez você esteja pensando nisso, né? Então você está pensando nisso. E olha o que diz aqui, não é, a história dessa mulher não era diferente. Olha o que diz ali. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor e veio ao credor para levar os 2 filhos para serem servos. Que primeira coisa que devemos entender aqui. Você lembra que eu comecei isso dizendo que nós devemos ter economia? Essa família aqui, o dono, o chefe dessa família era um sacerdote, um homem que temia Deus. Porém ele, né, cometeu um dos grandes equívocos em que a própria palavra de Deus diz para que não se faça, né, entrar em dívida, não economizar. E ele não economizava, ele entrou em dívida. Então, a maneira de administrar o dinheiro é a maneira do mundo, é a maneira, né, normal das pessoas. Talvez você esteja agora pensando, será que eu tenho que mudar a minha maneira de administrar o dinheiro na maneira de Deus? Esse é o momento, né? E esse homem morreu, uma crise assolou essa família e ninguém ficou, a esposa e os filhos não sabendo o que fazer. E o cobrador da dívida chegou. Tem que pagar. Talvez você tenha uma conta para pagar aí. Talvez exista o aluguel, né? E você começa a pensar, o que eu vou fazer agora? Não há o que fazer. Devemos entender que esse momento que nós estamos passando é um momento totalmente diferente. Busque a orientação de Deus, querido. Procure ser fiel a Deus e busque orientação. Procure pessoas que você possa se relacionar, que possa te ajudar nesse momento agora, né? Busque em Deus. Né? Essa mulher aqui, ela buscou uma orientação, ela foi atrás de um conselho. De um conselho de um homem ou de uma mulher, de uma pessoa que tem compromisso com a palavra de Deus, em que é a única que pode nos tirar da situação agora. Né? Então busque esse conselho também. Tá? Segunda coisa que você deve considerar, busque conselho no lugar certo. Deus nas pessoas do seu coração. Né? Diz lá, Eliseu olhou para ela e disse assim, o que hei de te fazer? Diz-me o que tem na tua casa. Ela disse, a tua serva não tem nada senão uma botija de azeite. Nesse momento, né, inspirado por Deus, o profeta, o homem de Deus, deu uma orientação para ela. Amados, tem um testemunho muito assim, maravilhoso, né? Eu vou contar aqui que é do pastor Eduardo com um parente meu, né, com meu cunhado, quando nós estávamos em Bandeirantes. O pastor Eduardo sempre conta esse conteúdo, até isso na igreja, né? Essa pessoa, né, tinha ali um problema financeiro que não tinha que abrir no outro dia de manhã, tinha um comércio açougue, né, que esse açougue ainda está lá em Bandeirantes, que é da minha família, da minha irmã e do meu cunhado, e eles estavam ali e ele não tinha dinheiro, não sabia como colocar, né, produto, carne no outro dia para vender na segunda-feira, não tinha uma gota.
E esse homem desesperado foi até o pastor Eduardo, o homem de Deus, e disse: pastor, não tenho o que fazer, eu não tenho dinheiro, ninguém quer me vender, eu não sei o que fazer, não tem condições. Eu vou fechar o açougue e eu não sei o que eu vou fazer. Talvez essa situação que você esteja aí, a sua empresa esteja nessa situação, querido, em que por mais que você faça economias e várias, né, situações financeiras, talvez você não chegue numa situação confortável. E ele chegou no pastor Eduardo e ele disse, no testemunho dele, que o pastor Eduardo disse para ele assim: vai e abre o açougue. Mas não tem nada. Eu não tenho, né, um pedaço de carne para colocar ali no gancho ali para... Não tem. Abra o açougue. Não sei. Deus pediu para você abrir. Ele foi lá, querido, mesmo sem perspectiva nenhuma. Ele não tinha crédito em lugar nenhum, né? Ele foi lá de manhã, creu nessa palavra, foi lá e abriu o açougue sem nada. Olha que vergonha que ele ia passar. E aí ele começou a fazer manutenção do açougue ali, limpar, lavar, tal. De repente, né, na parte da manhã ainda, uma hora e pouco depois, aparece uma pessoa lá, fala assim: olha, eu tenho aqui um gado aqui que eu preciso vender, e eu não tenho para quem vender agora, né? Você não quer comprar ele aí e colocar ele no seu açougue? Do nada. Eu falei assim: não, mas eu não tenho dinheiro para pagar isso. Não, não tem problema. Vende, depois você me paga, depois que você vendeu tudo. Amado, do nada apareceu. Até hoje ele conta esse testemunho. E aí ele abriu o açougue. No mesmo dia, de manhã, veio o recurso para ele. Ele abriu o açougue, teve carne. A partir daquele momento ele começou a progredir de novo. Vendia, pagava, retia o lucro. Vendia, pagava, retia o lucro, tal. E hoje, está até hoje com o açougue lá. Então, amado, talvez você esteja no desespero, mas o que eu peço para você, que eu falo para você, não entre em desespero. Busque conselho na palavra de Deus. Que Deus vai te dar, né, essa situação aí. É interessante, né? A terceira coisa, faça exatamente o que Deus te orientou a fazer. Nessa passagem aqui, a gente vê que a viúva foi orientada. Olha o que Deus falou para ela, o profeta. Deus falou através do profeta. Então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Querido, talvez nesse momento em que você está com um grande desespero, seja o momento, né, de uma palavra de Deus específica para você, em que você precisa realmente fazer algo diferente, que talvez você ainda nem acredite que pode dar certo. A viúva, ela simplesmente obedeceu. E ela foi em todos os vizinhos dela. Então, querido, muitas vezes dentro do nosso negócio, variados negócios, nós temos que aprender, né? Aí uma dica para os empresários aí. Aumente o seu network. Aumente, né, o seu grau de atuação. Converse mais com as pessoas. Saia para fora, visite as empresas, né? Ofereça o seu produto. Você que é empresário, você que é profissional liberal, né? Talvez o seu produto ele precisa ser modificado, ele precisa ser um pouco mais elaborado. Traga esse produto e ofereça para outras pessoas. Ofereça. Faça um network que essa viúva pobre fez. Deus mandou para ela: ó, se comunique com as pessoas, se comunique com os seus vizinhos. Peça emprestado vasilhas. E olha que interessante, querido. As vasilhas, o azeite parou quando acabou as vasilhas. Então, quanto mais ela trabalhou, aí vai a parte que eu quero dizer para você, que você precisa trabalhar, você precisa fazer a sua parte, ser fiel, né? Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui, pessoal. Obrigado. Amém. Então você precisa fazer a sua parte. Trabalhar muito, aumentar o seu network, né? Aumentar o portfólio do seu produto, para que você possa sair dessa, né? Mas buscar sempre a orientação de Deus, o que Deus está mandando você fazer nesse momento, né? Então você precisa disso. A quarta coisa, querido, já estou terminando, que eu quero trazer para vocês aqui, é que a parte de Deus é fazer o milagre. Faça o que Deus pediu para você fazer. Porque a parte dele é a parte do milagre. E essa parte você não consegue fazer. Ninguém consegue fazer. Só Deus pode. Olha o que diz aqui. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e seus filhos, e eles traziam as vasilhas, e elas as enchiam.
E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho, traz-me mais uma vasilha. Porém ele disse, não há mais nenhuma vasilha, então o azeite parou. Esse é o milagre de Deus, querido. Esse é o milagre de Deus. Então, se você está aí com medo da sua empresa, de como você vai fazer ali, né, para que ela tenha recursos, para que ela volta a ter um capital de giro, e você precisa do milagre de Deus, busca em Deus. Até você que às vezes fala, mas Deus não vai me ouvir. Deus não tem nada a ver com o meu negócio. Convide Deus agora para ser parte do seu negócio. Porque, querido, a única solução que toda a humanidade e essa crise tem é através de Deus, querido. Não existe outra. E é interessante que o mundo está olhando hoje para a igreja, sabia? Está olhando para mim e para você, está buscando conselhos. Buscando o que eu vou fazer agora. Como que eu vou sair dessa? Né? Você precisa escolher, você precisa estar firme, ser fiel a Deus para isso. Né? Porque o milagre Deus pode fazer. Seja resiliente, né? Seja um doador, faça a sua parte, revise toda a estrutura da sua empresa, revise a estrutura da sua casa. Né? Talvez você tenha que mudar o seu estilo de vida agora. É difícil mudar estilo de vida, né, querido? Você está acostumado a comer uma pizza, acostumado a ir em restaurante, a fazer uma viagem, a ir para a praia, né? Acostumado a todas essas coisas. Mas se você quer ser fiel a Deus, aprenda a administrar as coisas do Senhor que estão nas suas mãos conforme a vontade dele. Porque quando a crise vier, querido, Ele é o provedor, Ele vai prover para você. Vai prover para você. Creia nisso, né? Proveu para essa mulher. Proveu, né? Para esse meu parente, para esse meu cunhado, né, que até hoje está com o açougue lá. Ouviu a orientação de Deus e Deus fez. Né? Então, você precisa de uma orientação do Senhor? Procure pessoas compromissadas com Deus. Procure na palavra do Senhor. Que Deus vai te falar, vai te fazer para você. A última coisa, se prepare para um novo patamar financeiro na sua vida. Querido, se prepare. Hoje eu estava conversando com o pastor Eduardo, né? Gosto muito de conversar com ele. E ele disse, o que está acontecendo aqui não é à toa. Algo maravilhoso vai acontecer. Deus está preparando algo maravilhoso. Assim como está sendo gestado, querido, uma crise de proporções inimagináveis, está sendo gestado também, né, um escape do Senhor para aqueles que buscam a Ele, que buscam se orientar, não cegamente, achando que simplesmente Deus é aquele que é responsável simplesmente de fazer e dar o dinheiro para você. Não, Deus vai me abençoar que eu vou ganhar esse dinheiro. Deus vai me abençoar que vai dar o dinheiro. Não é esse tipo de sentimento que você tem que estar diante de Deus. Deus vai dar. Claro que Ele dá. Ele é maravilhoso. E Ele vai fazer. Nós estamos falando isso aqui. Mas o que Deus quer com você é um relacionamento genuíno nos seus negócios, querido. Você é empresário. Convide Deus para ser o sócio com você. Porque não sei se você sabia, mas como eu disse no começo aqui, você não é dono disso, do seu negócio. Deus é dono da sua empresa. Deus é dono da sua casa, Deus é dono do seu carro, Deus é dono de tudo. A Bíblia fala que tudo é dele. Então, se é dele, nós somos mordomos, nós devemos administrar conforme a vontade dele. Você não chama ninguém para trabalhar na sua empresa fazendo algo que você não pediu para ela fazer. Afinal de contas, quem manda é você. Com Deus é a mesma coisa. Se volte a Ele, se volte a Ele. Então, Deus está preparando um novo patamar. Olha o que aconteceu com essa mulher. Então veio, né, voltando aqui a essa história. Então veio ela e fez a saber ao homem de Deus e disse, e disse ele, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Olha que coisa interessante. Uma mulher viúva, endividada, prestes a perder os próprios filhos, tendo um marido que, por mais que era sacerdote, homem de Deus, não foi sábio no lidar com as finanças, com o dinheiro, e ela vivendo nessa, né, desgraça, vamos dizer assim, nessa crise, Deus deu a solução para ela, ela obedeceu, e olha o que aconteceu com ela, querida, ela virou uma empresária. Resiliência. Resiliência. Ela virou empresária. Né? Aqui o profeta falou assim, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Querido, esse é o momento de um novo patamar na sua vida financeira. Eu creio nisso.
Nós devemos buscar em Deus essas coisas. Essa mulher aqui virou empresária de um dia para o outro. De um dia para o outro. Com certeza ela aprendeu, ela teve que aprender, como uma boa mordoma fiel, a se organizar, aprendeu a vender, aprendeu, né, a administrar, fazer contabilidade dos seus negócios, das suas finanças, aprendeu a mexer com fluxo de caixa. Ela aprendeu tudo isso. Então, de uma mulher pobre, de uma mulher sozinha, né? E se você pode buscar os contextos de uma viúva naquela época, é terrível. A vida de uma viúva naquela época, né? Nessa época de Israel, é terrível. Né? Não tem, era só totalmente sozinha, ela virou empresária. Através de uma orientação de Deus. Então, querido, Deus está preparando um novo patamar na sua vida. Só que você precisa decidir se você vai convidar Deus para ser o seu sócio ou você vai convidar Deus simplesmente só para ser aquele que ejeta o dinheiro, que não tem compromisso. Né? Nós devemos buscar sempre somente as bênçãos de Deus, devemos buscar o Deus da bênção. Né? Então essa mulher fez isso. Então, diante de tudo isso, querido, dentro dessas dicas, desse texto que eu passei para você aqui, né? Você precisa realmente entender que você precisa administrar bem o seu negócio agora. Né? Deus vai te levar para um novo patamar. Deus é dono de tudo, você precisa aprender isso. Deus vai te levar para um novo patamar financeiro, mas você precisa primeiro tomar o primeiro passo, né, em saber que Deus é dono de tudo, que você é um mordomo e como mordomo fiel a Deus, você vai ter que ser resiliente. Você vai ter que aprender, né, uma nova profissão, se for o caso. Essa mulher aqui aprendeu uma nova profissão. Né? Ela era vendedora de azeite, azeiteira, não sei qual que é o nome da profissão dela. Era vendedora de azeite. Né? Uma profissional liberal. Uma profissional com seu próprio negócio. E a bênção foi tão grande na vida dela que a Bíblia fala aqui que tu e teus filhos vivei do resto, ela viveu o resto da vida, né, debaixo dessa bênção. Não passou mais em crise. Ela aprendeu coisas interessantes aqui, querido, que eu e você devemos aprender, né, ao passarmos por essa crise. Não fazer dívida. Cuidado com a dívida, querido. Né? Eu, numa próxima oportunidade, Deus dando essa oportunidade para nós, eu quero, né, fazer uma live aqui, né, ou falar com vocês, né, uma oportunidade que Deus der para nós, falar sobre dívida. Sobre dívida. O que a Bíblia fala a respeito de dívida. Como sair da dívida. Né? Como sair da dívida. E como viver fora de dívida. Rodrigo, mas a Bíblia fala isso? Ensina passo a passo? Ensina, querido. A Bíblia é um manual, né, de práticas financeiras. Deus falou muito a respeito disso. E tem solução, né, para mim e para você. Ok? Eu quero agradecer, né, essa oportunidade. Né, já estamos aí a 1h e pouquinho. Se deixar eu falo bastante mesmo, querido. Né? Tenho aqui, poderia passar muito mais outras dicas para vocês. Profissionais, dicas também da palavra do Senhor. Mas o que eu estou fazendo aqui, eu creio que muitos profissionais na área de finanças pode dar para você e pode falar para você essas coisas. Mas eu optei, querido, na minha vida, em ministrar finanças, mas ministrar finanças à maneira de Deus. Porque não existe outra forma, não existe outra maneira de nós termos sucesso na nossa vida financeira, querido, se não for da maneira de Deus. Deus nos prepara a nossa vida financeira para que nós possamos viver numa crise dessa. Se todos nós aprendêssemos os princípios financeiros de Deus e aplicássemos esse princípio, essa crise que está sendo passada agora, nós passaríamos por ela de uma maneira mais tranquila. A Igreja de Cristo passaria por esta vida, por este momento financeiro, de uma maneira mais tranquila. Porque todos nós vamos passar, a igreja vai passar, todos vão passar. Né? Então nós devemos aprender os princípios de Deus. Ok? Então eu quero agradecer a todos vocês por estar comigo até aqui. Né? Tivemos aí uma boa audiência, né? Como podemos dizer assim. Peço desculpa por qualquer coisa, foi a primeira vez que eu faço uma live, né? Mas me senti bastante à vontade em estar falando dessas coisas, porque a gente fala aquilo que Deus
coloca no nosso coração, né? Coisas espirituais, mas também coisas práticas do dia a dia, né? De como a gente ser resiliente e como a gente buscar sempre formas novas, né, de fazer dinheiro, sempre debaixo, né, daquilo que Deus tem para as nossas vidas, tá? Muito obrigado, pastor Isnar, muito obrigado a você que esteja aqui, né? Fica aí o meu convite a vocês a conhecer mais o Ministério Coral Finanças. Como eu disse, o Ministério Coral está dedicado a ensinar finanças bíblicas à igreja, né, a empresas, a escolas, né, para crianças, para jovens, como lidar com o dinheiro da maneira de Deus. Né? E que, em nome de Jesus, com uma nova oportunidade aí, eu quero tratar de outras coisas também, que com certeza pode te ajudar e vão te ajudar, né, a sair dessa crise, e que se chegar uma outra crise, uma outra pandemia aí, né, você possa sair dela e passar por ela bem melhor, né, do que você começou a passar por ela agora, ok? Deus abençoe vocês, né, Deus abençoe a todos que estavam aqui, né, a Ronei lá de Chapecó estava com a gente, Isabel também está aqui, a Ide Cachone também esteve aqui com a gente, né, o pessoal lá de Mafra, o pastor também estava aqui conosco, e outros tantos que estevem aí conosco durante esses momentos aqui, tá? Esse vídeo, né, e essa live vai ficar postada aí no site, né, no Facebook da igreja. Então, qualquer momento que você queira assistir, pode assistir ali e compartilhar também, né, com todas as pessoas que não podem assistir, os empresários também, que estão precisando de uma palavra. Ok? Deus abençoe você, querido. Em nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus esteja com você. Quero fazer uma breve oração abençoando a sua vida. Deus, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado, Pai, por cada vida que esteve aqui comigo. Muito obrigado por cada vida que irá assistir isso. Que o Senhor possa tocar com o Teu Espírito Santo nesses corações, assim como o Senhor tocou no meu. E que o Senhor possa falar com eles. E nos ajude, Senhor, a sair dessa crise abençoados, com um novo patamar na nossa vida financeira, para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus. Até!